Eu quero falar com vocês sobre a omissão do comando da PM durante as invasões. Eu quero falar com vocês sobre isso. É um outro assunto que me parece absolutamente relevante para a gente tratar, não é? A omissão da polícia, porque vamos combinar, sem a omissão, a invasão não teria acontecido. Vocês concordam comigo? A invasão ao Congresso, a sede dos três poderes, não teria acontecido. No entanto, ela aconteceu, né, a invasão. E o Ministério Público Federal ele está abrindo uma investigação sobre a omissão do comando da PM do Distrito Federal durante as invasões. A reportagem do UOL é de Paulo Roberto Neto, né, da UOL de Brasília, e diz o seguinte, que a investigação do Ministério Público Federal pretende apurar possível omissão do alto comando da Polícia Militar do Distrito Federal, que possibilitou as invasões às sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, na tarde de ontem. Essa reportagem já tem alguns dias, já tem algum tempo. Mas é importante tratar disso, porque isso de fato tem que ser investigado. E eu vou comentar um pouco sobre essa omissão e por que essa omissão ela é perigosa para o Estado Democrático de Direito. E ela indica uma coisa também muito complicada que eu quero comentar com vocês. A investigação foi aberta hoje de ofício pelo coordenador de controle externo da atividade policial, o procurador Peterson de Paula Pereira, que cobra apuração das condutas do comandante da PM, o coronel Fábio Augusto Vieira, e demais autoridades envolvidas nas manifestações golpistas. Pereira aponta que a capital federal sofreu com os atos extremistas e antidemocráticos perpetuados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e que houve completa inação da PM para garantir o avanço dos golpistas à Praça dos Três Poderes. Conquanto tivesse conhecimento prévio da organização desses atos e do número de manifestantes deslocados à capital federal, proveniente de vários estados da federação, o Comando-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal deixou de adotar as medidas necessárias à manutenção da ordem e à segurança do patrimônio público, possibilitando a invasão e destruição das sedes dos três poderes. O Ministério Público, isso aqui foi Peterson de Paula Pereira, coordenador do controle externo da atividade policial do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Distrito Federal, também requisitou informações à PM. Em nota, a Procuradoria informou que cobrou dados envolvendo a atuação dos agentes antes e durante as invasões. Entre as informações solicitadas estão coisas básicas como o quantitativo de policiais empregados na operação, quais as estratégias adotadas, qual o momento da constatação da adoção dos atos extremistas e as medidas preventivas utilizadas. E assim, gente, vamos combinar. Eles encontraram as portas abertas do Congresso. E existe uma coisa muito importante de ser compreendida. As forças militares do Brasil, PM, Polícia Militar, pessoas ligadas ao Exército e tudo mais, nós estamos vendo no nosso país, em parte dessas forças, uma bolsonarização da base, o que a gente poderia chamar os soldados rasos. Tem muita gente que é bolsonarista. E essa bolsonarização não desembocou em golpe. Eles não tentaram tomar o poder. Mas o que é que eles fizeram? Muitos deles, não todos, alguns PMs corajosos enfrentaram, e esses devem ser elogiados e foram recentemente homenageados, né? Membros da segurança do Congresso também fizeram, alguns deles fizeram a parte deles, mas muita gente cruzou os braços. Muita gente deixou aquilo acontecer porque concorda com os golpistas, porque tem uma natureza golpista, mas não tem coragem de pegar o seu golpismo e levar isso até as últimas consequências. Só que o fato de não ter levado até as últimas consequências, mas ter se omitido, a omissão já é, por si só, motivo suficiente para afastamento, exoneração e processo, sim, para serem presos. Nós precisamos urgentemente
desbolsonarizar a polícia. Isso não significa desrespeitar a posição política deles. Quem quiser ser de direita ou até de extrema direita tem esse direito, mas tem que também ter compreensão do dever constitucional republicano que tem. E esse dever inclui proteger os três poderes. E o que aconteceu na invasão ao Congresso foi que algumas dessas pessoas colocaram as suas preferências ideológicas acima do dever constitucional e republicano que elas tinham para com a população brasileira. E por elas terem feito essa escolha ideológica, elas têm que pagar o preço por isso. E se alguns começarem a pagar o preço por isso, aqueles que estavam lá, outros, espalhados pelo Brasil, podem perceber e devem perceber que não podem agir contra a lei, que não podem agir contra a democracia brasileira. Enfim, isso me parece uma coisa muito importante que precisa ser salientada, que precisa ser salientada.